Você alguma vez precisou de algum produto e que no momento mais importante ficou na mão e perdeu um grande negócio que iria virar o rumo de sua vida? Já passou por essa triste experiência em sua vida ou algum de seus familiares? Hoje vamos falar sobre a caneta esferográfica que veio para resolver um problema pessoal e que hoje é um instrumento tão banal e que é vendido em todo o mundo em quantidades inimagináveis na época em que foi idealizada. Em 12 de fevereiro de 1884, o corretor de seguros Lewis Waterman, de Nova York, patenteou uma invenção revolucionária, um utensílio para escrever que dispensava ser mergulhado na tinta e não borrava. Tudo começou com um incidente desagradável. Conta a lenda que o corretor de seguros americano Lewis Edson Waterman perdeu um negócio importante porque seu tinteiro borrou todo o documento. Exatamente no momento em que o cliente ia assinar a apólice de seguro, um jato de tinta manchou o contrato. Como a confecção de um novo demorasse muito, o cliente preferiu assinar com o concorrente. O negócio perdido acabou transformando Waterman num homem rico. Ainda na mesma noite, ele começou a conceber um equipamento de escrever que não borrasse. E no dia 12 de fevereiro de 1884, patenteou a caneta tinteiro. Mas isso é só o começo. No mundo todo e no Brasil, estão sendo fabricadas milhões de unidades e com uma tecnologia que antes não tinham noção de que um dia isso pudesse ocorrer e de como pode ajudar as mais diversas pessoas de todas as classes sociais, das mais simples até a de alto nível social, a terem uma melhor qualidade de desempenho em seus negócios. É isso que vamos ver nesse vídeo. Chegue até o final e você vai se surpreender como foi que uma simples invenção, mas muito importante para a humanidade, e até sido adotada pelo presidente atual do Brasil, mudou a vida de um industrial. Mas, antes que eu fale sobre a importância da caneta na atualidade, quero convidar você a se inscrever no canal, curtir esse vídeo e marcar o sininho para que você possa receber novas notificações de outros vídeos. E o mais importante, para quem ficar até o final desse vídeo vai entender como algo tão simples mudou a vida econômica de um industrial e que permanece até os dias atuais. A escrita sempre foi importante para o progresso da humanidade, mas sempre se precisou de um instrumento para realizá-la. Ao redor do ano 3500 a.C., os sumérios usavam a escrita cuneiforme, que eles desenvolviam com a ajuda de objetos de madeira ou de osso. Por sua vez, os antigos egípcios, por volta do ano 2500 a.C., usavam ossos molhados e tinta vegetal. Por volta de 1000 anos antes de Cristo, os chineses usavam pequenos pincéis. No ano 300 a.C., as varetas de bambu faziam sucesso entre os egípcios. Nas ruínas de Pompeia, no ano 79, foi encontrada uma espécie de caneta com ponta de bronze. Mas quem teve vida longa mesmo, para azar dos gansos, foram os modelos feitos com penas de aves. No início da Idade Média, a primeira enciclopédia do mundo, organizada por São Isidoro de Sevilha, já ensinava aos curiosos de plantão que era esse o tipo de caneta da moda, a pena de ganso. A pena de ganso podia ter ponta bem afiada para uma escrita leve, fina e regular, sem grande contraste de traços grossos e finos. Porém, a grande dificuldade é que se deterioravam rapidamente. Foram muito usadas até o século XIX, tornando um rico comércio de penas em todo o mundo. Em 1800 a 1830, a cidade de São Petersburgo, na Rússia, chegou a enviar mais de 27 milhões de penas por ano para a Inglaterra. Os gansos sofreram até o final do século XIX, quando as primeiras canetas tinteiro foram fabricadas nos Estados Unidos.
Portanto, fazia-se necessária a busca de outras alternativas. Por volta do século XV, recorreram às penas de aço, mas até o século XVIII não tinham se popularizado, devido ao seu peso e à dificuldade de ter que carregar a tinta junto. Durante o século XIX, tentaram inventar um instrumento que guardasse a tinta dentro, quando as primeiras canetas tinteiro foram fabricadas. Foi Louis Ed's Waterman que conseguiu patentear esse achado em 1884. Era uma caneta de tinta permanente. Ainda assim, existia um grande problema. No avião, que ainda não era pressurizado, a tinta acabava se espalhando. Você já tinha ouvido falar em caneta tinteiro? Continue assistindo e se surpreenderá com as novas invenções de canetas até os dias atuais. Em 1885, o truque técnico de Waterman foi abrir finos canais na peça de ligação entre o bico da pena e o depósito de tinta, por onde passasse somente a tinta necessária para escrever. Em contrapartida, através dos canais capilares, o ar sobe até o reservatório de tinta, impedindo a formação de vácuo. A invenção da caneta tinteiro, onde a tinta era injetada no reservatório com um tipo de seringa, foi lançada no mercado e conquistou imediatamente os escritores. Que equipamento útil! Elogiou Conan Doyle, o criador do Sherlock Holmes. Após a Segunda Guerra Mundial, as canetas tinteiros conquistaram os bolsos de paletós e as mesas de escritórios. Os cartuchos descartáveis só começaram a ser vendidos em 1927. Porém, as pessoas tinham que ser muito treinadas na escrita, mas mesmo assim haviam muitos borrões, pois a tinta era muito líquida e necessitava de esperar secar, senão borrava se fosse tocado na escrita. Foi na Hungria, no final do século XIX, graças ao jornalista húngaro Laszlo József Biró, que necessitando de uma caneta com secagem mais rápida, que surgiu a popular esferográfica. Biró fez muitos experimentos até que resolveu colocar uma esfera metálica com ranhuras na ponta de um tubo cheio de uma tinta mais espessa e que ia saindo conforme a esfera, com ranhuras, ia rolando dentro do tubo e soltando a tinta no papel. Por isso, o nome da caneta de esferográfica. Esta invenção foi patenteada a partir de 1938 em Paris, na França. Em 1943, Laszlo József Biró veio para a Argentina e começou a fabricá-la. Infelizmente, ele não tinha condições financeiras para comercializar a sua caneta. Então, em 1944, vendeu sua patente para um industrial francês, Marcel Bic. Este último lançou as canetas para a Europa inteira com o nome de Canetas Bic, abreviação de seu nome Bic. Ele conseguiu vendê-las a um preço bem acessível, o que as tornou imediatamente um sucesso mundial. Em 1959, essas mesmas canetas foram lançadas nos Estados Unidos, onde também tiveram um sucesso imediato. Atualmente, fabricam-se 10 milhões dessas canetas por dia, abastecendo praticamente todo o planeta. A caneta Bic tem de todas as formas e cores e hoje, por causa do avanço tecnológico, sua tinta melhorou muito e seu formato também. Hoje é a caneta mais vendida e adquirida por todas as classes sociais e também adotada pelo atual presidente da República do Brasil e que, com ela, assina todos os mais importantes documentos do governo do país. Na tarde do dia 4 de agosto de 2022, foi sancionada pela Presidência da República do Brasil a Lei 14.434 de 2022 e assinada com uma caneta Bic, que criou o Piso Salarial Nacional do Enfermeiro, do técnico de enfermagem, do auxiliar de enfermagem e da parteira,
e foi publicada na edição do dia 5 de agosto de 2022 do Diário Oficial da União. O que você achou da invenção da caneta esferográfica Bic, que veio revolucionar a indústria da caneta? Me conta nos comentários, que eu quero saber. Deixe também sugestões para novos vídeos. Por hoje é isso. Um grande abraço e até mais!